A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Esse aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Jackson. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o propósito desse canal é levar o conhecimento da palavra do Senhor. E também já quero te pedir que você compartilhe, comente, enfim, ajuda o meu canal a crescer, a fortalecer, pois aqui o meu objetivo é esclarecer assuntos relevantes das Escrituras Sagradas e alguns assuntos que muitas pessoas têm dúvida, pergunta e assim por diante. Então, o tema que eu trago aqui nesse momento é as dispensações, as 7 dispensações. Eu vou começar falando pela primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Mas afinal, o que significa esse termo dispensação? Tem pessoas que têm muita dúvida sobre o assunto. É um assunto que ainda gera um certo receio e as pessoas têm aquela curiosidade. Dispensação se refere a um período de tempo que Deus tratou assim com a humanidade, tá? Veja que a primeira dispensação, falo primeira porque foi o início que Deus tratou com a humanidade, com o ser humano, conhecida como dispensação da inocência. É uma das maneiras de a gente entender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. É claro que a Bíblia não fala de maneira, eu diria, de maneira assim clara sobre as dispensações, mas nós temos fortes indícios desse momento relacionado às dispensações. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, vai dizer a palavra de Deus o seguinte, olha, façamos 1:26, olha o que diz as escrituras. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Conforme nossa semelhança. Tá certo? E domine sobre ele os peixes do mar, e sobre ele as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja que nesse primeiro período, nesse primeiro momento, Deus, ele está ali criando as coisas, fazendo no início de tudo, Deus criou a luz, a terra, os céus, criou o sol, criou tudo que a palavra fala. E o homem, ao sexto dia, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem foi criado à sua imagem e semelhança, Deus está dizendo o seguinte, que nós, seres humanos, nós fomos criados com um propósito, tá? Fomos criados para, diferente das demais coisas da criação, dos animais, digamos assim, tá? O Senhor fez o homem num estado de perfeição muito grande. Espiritual, o homem ele é um ser espiritual, ele é um ser carnal, que é um ser biológico, e ele também possui uma alma vivente. Bom, o Senhor criou o homem era perfeito, o homem estava em perfeição. Talvez você diga, tá, pastor Jackson, que isso significa dizer que quando o Senhor fez o homem, Deus
também fez um jardim. Nós vamos ver aqui em Gênesis 3:24. Fez um jardim, tá? E dentro desse jardim, Deus colocou o homem. Gênesis 3:24 diz o seguinte: ó, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava rodeada para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou esse homem dentro de um jardim, tá? E Deus deu para ele autoridade, deu para ele o governo, tá certo? Deus deu autoridade para o homem governar, para o homem sobressair, para o homem estar ali em perfeita comunhão com Deus, em perfeita harmonia. Aí talvez você se pergunte, Jaco, o que significa esse termo, a imagem e semelhança de Deus? Significa dizer que tendo o homem sido o quê? Colocado, certo? Tendo o homem colocado, né, ali como alguém que foi criado com cuidado especial, esse homem tinha a semelhança a Deus. Ou seja, o homem possui um intelecto, uma natureza moral, tá? O poder de se comunicar com os outros, uma natureza emocionalmente transcendente, perfeita, tá? Então, é importante a gente entender que o homem foi dado a ele algumas capacidades que se distinguem dos demais elementos da criação. Porém, com a queda do homem, com a queda, o pecado, através do pecado do homem, veio o quê? A distorção da imagem de Deus. O homem tornou-se um ser, digamos, imoral, corrompido. O homem, a queda, ele trouxe a corrupção. A queda, ela distorceu a imagem e semelhança de Deus. No entanto, quando Deus ele fez o homem, ele colocou dentro de um jardim. Eu já repeti isso aqui algumas vezes e volto a repetir. No jardim, esse homem ele estava sozinho e ali o Senhor criou Eva para ser a companheira de Adão. E o Senhor deu algumas ordens para o homem. Olha, vocês podem comer de todo fruto que está dentro do jardim, tá certo? Todo fruto. Só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Veja bem, quando Deus ele dá essas ordenanças, Deus ele fala, olha, Adão, você pode comer de tudo que tiver aqui dentro, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse momento que o homem estava ali em obediência a Deus, não havia pecado, o homem era inocente. Ou seja, a condição do homem aqui, espiritualmente falando, é o que? Inocente, sem pecado, moralmente puro, a consciência tranquila, uma consciência sem culpa. Porque o pecado ele corrompe, o pecado ele distorce, o pecado ele traz a impureza, o pecado ele traz um sentimento de culpa, de revolta.
Tanto é que a palavra de Deus afirma lá em Gênesis 2:25 que ambos estavam nus, tanto Adão como Eva, e não se envergonhava, porque ele estava no período da inocência. Adão, ele era inocente, tá? Embora fosse dotado de capacidades divinas, porém, ele estava ali naquele momento de inocência. E tinha comunhão com Deus. Tanto é que Deus, todas as tardes, o Senhor passeava no meio do jardim e tinha aquele diálogo igual um pai tem com seu filho, tá? Só que é importante assim, a gente ressaltar que nesse momento havia o que? No Éden, dentro do Éden havia uma harmonia com a criação, abundância, o homem trabalhava sem sofrer e a presença de Deus era constante. O que acontece aqui? Vem o tentador, Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Ora, a serpente mais astuta do que todos os animais, ou animarias do campo, que o Senhor Deus tenha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, aqui nós temos o que? O tentador, nós temos Satanás, o adversário, usando a serpente para seduzir a Eva. E a tática que a serpente vai usar, que o diabo vai usar através da serpente, é o que? É questionar a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto, primeira observação, questionar. Segundo, distorcer, tá? E terceiro, prometer uma autonomia que eles seriam semelhante a Deus, ou igual a Deus. Então aqui é um ataque frontal, central à confiança em Deus. Trazendo por nossos dias de hoje, a tática é a mesma. O diabo ele vai sempre pôr o quê? A prova, questionar, vai trazer dúvida no coração das pessoas, questionamentos infundados, distorcendo as verdades espirituais, prometendo uma falsa, eu diria, salvação, esperança, mas tudo isso para quebrar essa comunhão, porque o homem tinha comunhão. Só que o que acontece, o Senhor tinha falado para Adão, olha, vocês podem comer de tudo. Só que o diabo ele já põe uma dúvida, não foi assim que Deus disse, certo? Então o diabo ele põe uma dúvida. E a mulher, ela é seduzida, tá? Ou seja, ela cai na lábia do adversário. Só que nada fica impune diante de Deus. A aliança ela foi quebrada. E com a aliança quebrada, isso é, com a queda, o homem desobedeceu, dando ouvido à serpente, isso trouxe para eles consequência. O pecado ele traz consequência, não havia pecado. Só que com a queda gerou o quê? A desobediência. O pecado está muitas vezes em desobedecer. Quando você desobedece à palavra de Deus,
Quando você vai contra a palavra do Senhor, você está sendo desobediente, ou seja, você está caindo na laiba da serpente. Você está sendo seduzido. E isso quebra a comunhão. Quando quebra a comunhão, é um rompimento, a desobediência. Muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus com a promessa de uma certa independência, seja ela emocional, espiritual ou um desejo qualquer, por mais fútil que seja. E aí isso acaba tendo essa ruptura. O pecado ele gerou a desobediência, a ruptura com Deus. O homem tinha comunhão com Deus, havia uma harmonia. Então toda essa cadeia ela é quebrada, toda essa ordem, a terra agora vai entrar num colapso moral, espiritual. O pecado é o retrato do que a humanidade vive hoje. É o que a gente está vivendo. Só que Deus ele vai trazer o quê? Ele vai trazer julgamento, tá? Deus, o pecado ele não fica impune diante de Deus. Gênesis 3, 7 diz assim, ó. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus e fizeram folha de figueira e para si se cobriram. Ou seja, eles estavam no jardim, ninguém tinha vergonha de ninguém. O pecado traz o que? Vergonha, traz medo, dor, traz maldição, a terra foi amaldiçoada, traz a morte espiritual, a morte biológica, o homem não morria, o homem estava ali no estado de perfeição. Então o pecado ele gerou o que? A morte espiritual, a morte biológica e a morte eterna. Tá? 3 tipos de morte. O que é a morte espiritual? É a quebra de comunhão. Hoje tem pessoas que odeiam, não suportam ouvir falar o nome de Deus, não suportam ouvir falar o nome de Jesus, porque perdeu a comunhão, essa comunhão foi quebrada. Então Deus ele agora se torna, né, para o homem alguém que o homem não suporta, porque o pecado ele trouxe essa maldição. O verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a mulher da presença do Senhor. O pecado ele faz com que o homem sempre se esconda de Deus. A humanidade constantemente vive às sombras, escondida, porque o pecado ele traz essa consequência. Então disse Adão à mulher, só que ele disse, e chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, ou seja, a palavra temer aqui, ela tem um sentido, tive medo, ou seja, estava nu e escondi, tá certo? O pecado, ele traz o que? Medo. O pecado, ele traz vergonha, tá certo? O pecado, ele faz com que, muitas vezes, o homem constantemente está se escondendo de Deus, fugindo, essa fuga. Muitas vezes o Senhor o tempo todo está chamando ali, mas o homem está em constante fuga. Até quando ele se encontra com Jesus, aí a comunhão é restabelecida. Então, Deus ele vai trazer o quê? Juízo. E qual que é o juízo? Então disse Adão à mulher. Veja que o pecado ele vai gerar dor, medo. E Adão ele vai culpar a mulher. Disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore comer. Então, Deus ele vai anunciar o juízo, que é o verso 13. Olha o que diz.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha, percebe? Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, e serás mais do que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Então aqui nós temos a primeira sentença, o primeiro juízo de Deus. Deus, ele pronuncia aqui uma sentença contra a serpente. E o Senhor fala: por causa disso, a partir de agora você vai ser assim. Com o homem não vai ser, e com a mulher não vai ser diferente. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Hoje, isso aqui é dar um ótimo estudo sobre casamento, porque muitos lares tá uma bagunça por falta de querer se submeter à vontade de Deus. Tá? E Adão, a mesma coisa. Por causa disto, dessa ouvir da tua mulher, comerás da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus, ele pronuncia 3 juízos aqui sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. O pecado, ele gera consequência. O pecado, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz a quebra da comunhão e ele traz maldição. Então, o pecado, ele é terrível. Só que a misericórdia de Deus é grande. O Senhor, ele já prontificou que o cordeiro, Adão falhou, Adão desobedeceu, Adão cai e a humanidade cai, porque através da desobediência de Adão, através do pecado de Adão, a morte agora vai entrar no mundo. Ninguém morria, só que a queda trouxe a morte. E a morte vai reinar agora nos corações das pessoas, a morte agora vai governar o mundo. Então as pessoas agora vão morrer, tá? Porque o pecado, ele gera morte espiritual, morte carnal e a morte eterna. Todavia o Senhor já providenciou o Cordeiro Jesus Cristo, o segundo Adão. Está lá em 1 Coríntios. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 45. Vejamos a leitura da Escritura Sagrada. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão animal. Pois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, Paulo, ele está o quê? Ele está falando sobre a graça, que através de Adão o pecado entrou no mundo, mas através de Jesus Cristo entrou que a salvação. O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem espírito vivificante, porque Jesus, ele que traz a vida, ele que restabelece essa comunhão que foi perdida, a aliança que foi quebrada em Jesus, ela é refeita. Jesus, ele veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas ele foi enviado a esse mundo para restaurar a comunhão que o homem perdeu com seu Criador. E através de Jesus Cristo, essa comunhão ela é restabelecida. Esse elo é refeito.
Ou seja, Jesus ele veio com o propósito de resgatar o mais vil pecador e trazer de volta a presença de Deus. Porque a presença de Deus foi perdida devido à desobediência. Mas em Jesus Cristo ela é restabelecida. Hoje o homem sem Cristo, ele vive em pecado mais pecado. Mas quando ele encontra Jesus, ele é trazido de volta ao pasto. É como se alguém que foi embora de casa e se encontra perdido. E quando ele se acha no caminho que volta para casa, há uma alegria, um contentamento. Então, meu irmão, essa é a dispensação da inocência. A dispensação da inocência foi aquele período que o homem passou ali no jardim do Éden, em comunhão com Deus. Não havia pecado, não havia dor, não havia sofrimento. Estava em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. E o Senhor, todos os dias, tinha um encontro com esse homem. Mas a queda trouxe a maldição, trouxe o pecado. As consequências do pecado é a morte espiritual, ou seja, é o afastamento do homem de Deus. A morte carnal é quando esse corpo biológico ele morre, e a morte eterna, quando a separação definitiva é de Deus. Mas Deus, provendo o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, através de Jesus Cristo, ele deu uma segunda chance para o homem, para que o homem fosse trazido de volta à sala do trono. E esse homem tivesse a sua comunhão restabelecida com Deus, com seu Criador, para que voltasse a viver em harmonia. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo para mais alguém. Ajude. Comente. Tire a sua dúvida. Próximo vídeo eu vou falar sobre a dispensação da consciência. Tá certo? Dispensação da consciência. Que Deus te abençoe.